Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista em criação de animais, licenciamento e montagem de projetos. Lembrem, Criador Pro é o nosso canal no YouTube, onde a gente tem lives toda segunda-feira e todas as quintas-feiras, às 8h30, lives ao vivo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa um like, divulga para os seus amigos, divulga nos seus grupos aí, nos seus amigos que gostam de criação, que querem aprender mais sobre criação, e venha conosco aprender um pouquinho sobre a criação de animais em cativeiro com intuito comercial. Hoje, nós escolhemos um tema para trazer principalmente quais são os principais animais, tanto exóticos quanto silvestres, que podem ser criados comercialmente como oportunidades de negócio. A gente tem a nossa live na segunda-feira, que a gente já vem falando sobre algum desses animais, mas hoje eu vou dar uma pincelada geral sobre o mercado de criação de animais exóticos, de aves, de mamíferos, de répteis, que é um mercado fantástico. Não existe nenhum mercado no Brasil, nenhum tipo de atividade econômica que seja tão lucrativo, aonde você pode ter um pequeno espaço, um pouco investimento, bem planejado, bem organizado, da forma legal, com seus projetos de legalização, com a sua infraestrutura bem planejada por responsáveis técnicos, você ter um criatório extremamente lucrativo. Beleza? Vamos começar aqui, então, a falar um pouquinho hoje, um tema bem fantástico, um tema que todo mundo procura, todo mundo nos pediu, colocou em vários comentários nas nossas redes sociais, perguntando para falar quais são as espécies de animais mais lucrativas ou as espécies mais criadas no Brasil, aquilo que eu posso pensar em montar como criatório comercial. Então, nossa apresentação de hoje, principais animais para a criação em cativeiro de forma comercial. Hoje, a criação de animais no Brasil, o maior foco hoje em dia está em dois grupos. Está no grupo dos psitacídeos, que são os pássaros de bico torto, da família dos papagaios, das araras e dos periquitos, e a família dos passeriniformes, que são os bico-restos, as aves canoras, em que nós temos a maior quantidade de criadores no Brasil, e é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que sempre gera muito dinheiro. Nós também temos o mercado de mamíferos, tanto exóticos quanto silvestres, tanto com finalidade para a criação de animais em cativeiro para animais pet, animais de estimação, quanto para animais para venda de parte de subprodutos, né? Venda da carne, da pele e de outros produtos que podem ser derivados da criação comercial desses animais. E nós também temos a linha dos répteis, tanto silvestres quanto exóticos, que vem ganhando força nos últimos 10 anos. Muitos criadores, muitas pessoas passaram a ver nos répteis excelentes animais de estimação, excelentes animais de companhia, devido ao seu trato ser um pouco mais rústico, né? Não precisar de uma alimentação e cuidados tão especiais quanto os outros animais. Então, nos acompanhe, divulgue e venha saber exatamente quais são os principais animais. Essa aqui é uma live especial, né? Eu preparei de uma forma muito especial para quem realmente quer ter um criatório comercial, quem quer criar animais em cativeiro. Eu vou estar aqui falando das principais animais, aqueles que são mais criados e alguns valores, né? Quanto custam cada um desses animais? Eu vou criar esse animal, quanto eu vou ganhar com isso? O que eu preciso, né? Pensar? Tem que saber quanto é que está custando no mercado hoje. Nós temos N valores de preços de cada uma das espécies, tá bom? Então, vamos começar com os passeriniformes. O Brasil é um dos países que mais se cria passeriniformes, tanto silvestres quanto exóticos, né? Nós temos na linha dos animais silvestres, nós temos uma gama gigantesca de criadores autorizados pelo IBAMA, que são chamados criadores amadores, junto ao CISPAS, né? Que é o Sistema Brasileiro de Controle de Passeriniformes, que é o criador amador, que ele pode ter até 100 animais na sua relação, é toda uma lista. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os CISPAs, tem vídeos aqui no nosso canal em que a gente fala sobre eles. Hoje nós estamos falando de animais que podem ser criados com importância econômica, né? Você pode criar comercialmente. Apesar que no Brasil, os animais silvestres,
nós temos sempre uma dificuldade um pouco maior no processo de legalização, devido a alguns trâmites serem um pouco mais complexos, mas também se consegue ter criatórios de animais silvestres. Então, dentro dos passariniformes silvestres, nós temos curió, bicudo, trinca-ferro, coleira, azulão, pássaro preto, pintacilgo, canário-terra, currupião e os sabiás, como a lista dos animais, dos passariniformes nativos, né, brasileiros, mais criados hoje em dia e mais procurados por pessoas que querem ter um passaliniforme nativo nosso, principalmente pelo canto, né? E por competições que nós temos aqui no Brasil, tem muitas competições de canto, e aqui é um nicho todo especial. Então, muita gente procura, é um mercado bem promissor, está existindo a facilitação para você virar um criador comercial desse grupo, e a gente tem, em contrapartida, os animais, os passaliniformes exóticos, que nós temos milhares de criadores no Brasil, registrados em associações, em federações, que estão virando criatórios comerciais legalizados para poder comercializar e vender sem problema nenhum. Que nós temos desde os canários belgas, os pintacilgos exóticos, que são os tarins, os chantaglastas, os pintacilgos portugueses, os majors, os negritos da Bolívia, entre outros, né? Nós temos a linha dos diamantes, né? Diamante esparro, diamante mandarim, o diamante gold, né? Que é um dos muito conhecidos. A linha do cardeal vermelho, que é pouco conhecida aqui no Brasil, é um dos animais mais procurados no mundo e que está sendo introduzido aqui no Brasil. Os donfafes, também muito criados na Europa, estão sendo introduzidos agora no Brasil. Os cordon bleu, que são excelentes animais, lindos animais, né? E depois o roxinol do Japão, os caputinos, os verdilhões, os forbes. É uma lista, se você não conhece a lista de passaliniformes exóticos, nós vamos ter uma live fantástica falando sobre isso. Tá? Vamos apresentar quase todos os mais interessantes. Vocês vão ver os animais lindíssimos, canoros e que têm valor econômico muito legal, tá, gente? Então, vamos mostrar um pouquinho esses animais, tá? Primeira coisa, eu vou mostrar aqui os animais que a gente citou, que são os passaliniformes silvestres, né? Eu vou mostrar aqui, basicamente, os animais mais procurados no Brasil, né? E com valores bem interessantes, né? Dentre todos os passaliniformes, os hoje que têm o maior valor econômico, os que mais são criados no Brasil são o curió, o bicudo, né? Os coleiras e os trinca-ferros. Esses são os mais criados no Brasil. Depois nós temos a linha dos pintacilgos, do canário-terra, do azulão, dos cardeais, dos sabiás e do currupião, também conhecido como João Pinto em algumas regiões, né? Temos também o pássaro preto, né, que também é um animal muito criado. Dentro desse grupo todo, nós temos animais extremamente interessantes para se criar comercialmente, né? Então, se você quer virar um criatório comercial, são animais que têm um valor agregado, um valor bem interessante. Por exemplo, nós temos a média da venda desses animais aqui no Brasil na faixa entre 800 até 10 mil reais alguns animais. Isso é a média de filhotes desses animais que são comercializados no Brasil. Chegando ao ápice, né? Nós tivemos aí em 2007, 1997, até 2007, o curió tendo animais sendo vendidos a 200 mil reais. Nos últimos anos, nós tivemos curiós chegando a 400 mil reais, os grandes campeões. E esse ano nós tivemos um bicudo avaliado em 1 milhão de reais. Então, são animais que, para quem quer criar, claro que você tem que ter toda uma dedicação, tem que ter as licenças para que você possa criar comercialmente e vendê-los, mas é uma linha fantástica. Hoje nós temos toda uma tecnologia, toda uma questão de conhecimento já por toda a classe de criadores. Então, esses animais têm uma facilidade muito grande de manejo e reprodução, gerando uma quantidade de filhotes extremamente interessante. Você precisa de pouco espaço e você vai ter uma renda muito legal. Aqui a gente está falando dos animais silvestres, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais, os passaliniformes exóticos, certo? Dentro dos passaliniformes exóticos, né, a gente tem aqui
bem interessante, né? A gente vai ter aqui nesse grupo animais fantásticos, né? Os mais criados no Brasil são os canários, né? Os canários belgas. Nós temos hoje a FOB, que é a maior associação mundial de criadores de canários, canários do reino, canários belgas, né? Em que nós temos hoje mais de 400 categorias de classificação, desde porte, cor, canto. Recentemente nós tivemos canários belgas aí, que é o famoso cabeludinho, né? Que é um grupo aqui dos Gloucesters, né? Sendo vendido a R$10.000. É muito comum você ter canários sendo vendido, canários de competição, canários em loja, entre 100 até R$1.000, algumas subespécies, algumas espécies aqui de canário belga, tá? Então, é um mercado bem interessante. Fora isso, nós temos os diamante gold aqui embaixo, né? Ó, extremamente coloridos. Nós temos a linha dos pintacilgos, que nós temos o pintacilgo português, o tarim da Venezuela, o chantoglasta. Nós temos o roxinol japonês, nós temos os forbes, nós temos os caputinos, nós temos o Dom Faf, que está sendo introduzido aqui no Brasil, e nós temos o cardeal vermelho. Todos esses animais você tem preços variando entre R$300 até R$10.000 cada indivíduo. Depende da mutação, depende da raridade, depende dos exemplares, né? A média, por exemplo, do cardeal vermelho hoje no Brasil está na faixa de R$7.000 a R$8.000. Um Dom Faf também nessa faixa. Tá? Então, alguns animais, os majors, né? A linha dos pitacígoros português, entre 1.500 até R$7.000, R$8.000, dependendo das mutações. Então, quanto mais raro o animal, quanto mais colorido, quanto mais interessante, maior é o valor econômico. Então, quem cria passarinformes precisa de espaços menores, precisa de um investimento inicial baixo e com uma rentabilidade muito grande, porque eles são muito prolíferos, eles geram uma quantidade muito grande de filhotes proporcionalmente aos outros animais. Então, hoje o mercado de passarinformes ele se baseia basicamente nesses exóticos, desde exóticos tradicionais até a linha de exóticos extremamente raros e extremamente vantajosos. Como nós temos a linha de silvestres, que você precisa de autorização para criar comercialmente para revenda, né, desses animais. Mas são animais que você vai variar aí, a gente já citou, né, no caso aí do bicudo, chegando a custar R$1 milhão, tá? Então, são coisas bem interessantes. Aqui nós temos vários animais na faixa de R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, passarinformes, tá? Então, é um interessante investimento para quem quer e é muito procurado, muito mais procurado que algumas espécies de animais que a gente vai estar falando aqui hoje. Então, são animais bem interessantes, animais bem legais para quem quer criar. Psitacídeos é o segundo grupo de animais, né? Junto com os passarinformes, todo mundo gosta de psitacídeos, porque os psitacídeos são da linha dos papagaios, né? Das araras, dos periquitos, das cacatuas, são extremamente coloridos, são animais extremamente inteligentes, são animais extremamente longevos, né? São animais que podem chegar aí facilmente aos 60, 70, 80 anos, são animais muito inteligentes, que têm uma sociabilidade muito grande, são excelentes animais de companhia e hoje é uma febre, né, a criação de psitacídeos no Brasil. Muita gente vem investindo na criação de psitacídeos com um mercado extremamente atraente hoje em dia. Tá? Também ocupando pequenas áreas, utilizando áreas ociosas em sítios, em pequenas fazendas, em pequenas regiões urbanas, que você pode montar um criatório, desde que você busque as licenças e o licenciamento ambiental correto, para você poder ter um criatório comercial e vender e comercializar e reproduzir esses animais sem problema nenhum. Então, dentro da linha dos silvestres, nós temos hoje no Brasil uma série, né? Lembrando que o Brasil é o país dos papagaios, né? Da grande maioria das espécies existentes no mundo, cerca de 60% a 70% das espécies estão aqui na América do Sul. Então, a gente tem N variedades, tá? Então, nós temos dentro do silvestre os papagaios, nós temos as araras, nós temos as jandaias, as marianinhas, as ararajuba, os periquitos, as caturritas, né, que são muito apreciadas, e dentro da linha dos exóticos nós temos as cacatuas, os papagaios, que são papagaio do Congo, papagaio do Timé, papagaio ecletus, entre outros. As famosas ringnecks, que estão o xodó hoje no Brasil, muita gente criando ringnecks. Nós temos o grupo das lores, que são
linha de psitacídeos extremamente coloridos, extremamente dóceis, muito apreciados, a linha das roselas, a linha dos grandes Alexandres, cabeça de ameixa, né? Os mustaches, as neofemas, burque rosa, red ramp, as turquinazes, e nós temos a linha dos periquitos, que aí a gente está falando de Forpus, Catarina, o periquito australiano, os periquitos ingleses e N psitacídeos que podem ser criados, desde pequeno porte até os psitacídeos de grande porte. São animais extremamente procurados. Claro que aqui nós temos um valor agregado um pouco maior em algumas espécies do que até, se a gente for comparar, sempre vai ter dentro dos passeriniformes e dentro dos psitacídeos animais que se destacam em termos de valores econômicos. E temos animais mais em conta, animais mais baratos, que você também pode criar e ter um bom retorno dependendo do seu planejamento e dependendo das espécies e mutações que você quer criar. Beleza? Vamos começar falando dos silvestres, né? Então, aqui, quando a gente vem falar dos silvestres, a gente está falando, basicamente, papagaios, araras e periquitos que existem aqui no Brasil. Eu coloquei alguns aqui, alguns exemplos para vocês entenderem. Então, desde as araras, né, nós temos arara canindé, arara vermelha, arara maracanã, nós temos a arara azul, né, temos duas subespécies. Lembrando que as araras, né, elas têm valores aí na faixa de 4 mil até 70 mil reais, no caso da arara azul aqui. Nós temos as ararajubas na faixa de 7 a 8 mil reais, os papagaios na faixa de 4 até 15 mil reais. Nós temos as marianinhas de cabeça laranja, a marianinha de cabeça preta, nós temos as caturritas, nós temos aqui as jandaias, tem N espécies de jandaias, e nós temos os periquitos selvagens, né, da família, né, dos periquitos, todos na faixa aí, os mais em conta, dentro da linha dos silvestres, na faixa de 1.000 até 70 mil reais, aqui dependendo da espécie, dependendo do grupo, dependendo da região. Hoje, os psitacídeos silvestres também precisam de legalização para você poder criar comercialmente e vender. Então, a procura é muito grande pelos silvestres, principalmente como animais de estimação e para exportação, né, que são muito apreciados fora do Brasil. Hoje, nós temos aí araras, uma arara azul nos Estados Unidos, ela custa entre 16 mil dólares até 40 mil dólares. Tá? Então, são muito apreciados. Então, tem muita gente exportando animais, criadores brasileiros exportando para venda como animais de estimação fora do Brasil. Outra coisa importante, os animais exóticos, que hoje é o xodó do Brasil, a grande maioria está optando por criar animais exóticos, porque o processo de licenciamento e de legalização para a criação desses animais ele é mais simples, mais tranquilo e mais fácil, em que nós temos aqui nesse grupo grandes quantidades de animais extremamente coloridos, extremamente sociáveis e muito diversificados, né, que são criados no mundo todo. Nós temos desde do papagaio ecletus aqui, né, nós temos o papagaio do Congo, nós temos então aqui a ringneck, as roselas, as cacatuas da Palmeiras, né, que são as mais caras, as cacatuas tradicionais, que tem N subespécies, né, aqui é a cacatura alba, aqui as mutações de ringneck, a arlequim, aqui nós temos os grandes Alexandre, aqui nós temos a burque rosa, aqui a Lores amor, aqui nós temos as Catarina, aqui a Lores arco-íris, aqui nós temos o periquito australiano arrepiado, que é um xodó, todo mundo está querendo criar, com valores bem legais, cara, valendo desde R$800 até R$5.000 uma espécie de periquito. E as famosas calopsitas, que nós temos desde animais custando R$100, R$150 até mutações chegando a R$7.000, R$8.000. Aqui é um grupo bem diversificado, em que nós temos animais como as cacatuas das Palmeiras sendo vendidas a R$120 mil aqui no Brasil, as cacatuas na faixa de 30 a 40 mil reais, os papagaios do Congo entre 12 a 15 mil reais, nós temos papagaios ecletos custando de 5 até 10 mil reais, nós temos roselas custando entre R$800 até 6 mil reais, algumas espécies chegando até 10, 12 mil reais. Nós temos as ringnecks custando entre R$1.000 até 22 mil reais, dependendo da mutação. Então, é um mercado bem fantástico, é um mercado muito atraente. São animais de fácil manejo, são animais que já estão muito adaptados à criação em cativeiro, como os outros animais que a gente já falou, gerando numa média de 5, dependendo da espécie, até 10 filhotes, que você pode ter uma renda aí, dependendo da formação dos seus casais, dependendo da montagem do seu plantel, uma renda por casal entre 30 a 35 mil reais das espécies mais tradicionais, aquelas que são mais comercializadas. Nós não estamos falando nem de cacatuas, nem de papagaios, que podem gerar valores
bem maiores, dependendo dos cruzamentos e das mutações que você está falando, tá? Então, é um mercado bem atraente, é um mercado muito legal, é um mercado que você precisa de licenciamento ambiental, você precisa de licenças para criar, reproduzir e comercializar. Aqui dentro desse grupo, nós temos animais exóticos domésticos e animais exóticos que entram apenas numa lista exótica pelos órgãos ambientais. Os domésticos têm um licenciamento mais simples, os exóticos precisam de uma licença ambiental junto aos estados, tá bom? A gente está apresentando os principais, aqueles animais mais criados hoje, você está citando alguns exemplos, existem outros, tá? Mas eu estou procurando trazer a grande oportunidade da criação de animais exóticos, silvestres, né? Como criação com intuito comercial, como abertura de um negócio, tá bom? Vamos chegar aqui aos mamíferos. Lembrando que nós temos no grupo das aves, nós temos também as aves exóticas, né? Que são a família dos galináceos, dos fazões, das perdizes, dos perus, dos pavões, N subespécies que são muito criadas hoje e que têm um alto valor econômico para quem tem sítios, para quem tem pequena propriedade rural. É interessante criar esses animais exóticos, porque os valores são bem agregados, que variam, né, de mais entre 200 até 5 mil reais, dependendo das espécies. Chegamos aos mamíferos. Dentro dos mamíferos, nós temos os mamíferos exóticos e os mamíferos silvestres. Aqui, eu trouxe os mamíferos exóticos, tá? Dentre aqui, nós temos os coelhos, que nós temos desde os coelhos, que são os mini coelhos com animais de estimação, os coelhos tradicionais, os coelheiros gigantes, que tem N funções, desde animais de estimação para a venda da carne, abate da pele, etc. Nós temos os chinchilas, também muito criados, nós temos os porquinhos da Índia, os famosos porquinhos da Índia, nós temos a linha dos hamster, nós temos a linha do ouriço africano e nós temos a linha dos ferretes. Esses são os mamíferos exóticos mais criados no Brasil e que temos N oportunidades de negócio, que temos animais custando aqui entre 800 até 5, 6 mil reais, dependendo da mutação, dependendo da característica. Claro que nós temos aí coelhos também vendendo a 30, 40, 50 reais, os mais comuns, mas os mini coelhos aí na partir de 100, 120, 130, hamster também, nós temos alguns hamster mais caros, outros mais em conta, mas são oportunidades de negócio, são animais que também são criados comercialmente no Brasil na linha de mamíferos, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os mamíferos silvestres. Dentro dos mamíferos silvestres, gente, aqui nós só temos basicamente uma categoria, que são animais criados em cativeiro para o intuito de venda de matrizes para outros criatórios e para venda de partes e subprodutos. É uma excelente oportunidade para quem tem pequenas propriedades rurais, a criação desses mamíferos exóticos para a criação e abate. Nós temos aqui a cutia, a paca, os catetos, as capivaras, são os principais mamíferos silvestres criados para o intuito de venda da carne, da pele, né, para abate, né, a criação e também a venda para... tem gente que quer ter casais, quer ter animais nos sítios, né, como animais domésticos ou para montagem de novos plantéis, montagem de novos criatórios. Então, é um mercado bem atraente, é um mercado bem tranquilo para fazer o processo de legalização. Vamos chegar aos répteis, né? Dentro aqui da família dos répteis, nós temos no Brasil também categorias de répteis que são chamados de silvestres e exóticos, tá? Dentro dos silvestres, nós temos a família das boias, das jiboias, que são criadas comercialmente para vendas como animais pet. Nós temos os jabutis, nós temos os cágados, que são os tigres d'água, também são criados como animais de estimação para aquarismos e como animais pet. Nós temos daí os jacarés, que já são vendidos, são criados comercialmente para venda da pele e da carne. E nós temos aqui as serpentes peçonhentas, jararacas, cascavéis e outras, que são criadas hoje comercialmente para extração de veneno, né? Sendo que o veneno tem um valor agregado bem interessante. Então, são animais silvestres que estão sendo permitidos a criação comercial para N tipos de finalidades, tá bom? E aí nós temos aqui o último grupo, que é o grupo dos répteis exóticos, que aqui no Brasil existe alguns estados que já estão favorecendo e liberando a criação desses animais exóticos. Nós já temos alguns criatórios comerciais autorizados, principalmente em Alagoas. Agora nós estamos tendo a liberação no Mato Grosso, nós temos a liberação no Paraná de alguns criatórios. Possivelmente, quase todos os estados vão liberar a criação de animais exóticos, principalmente de répteis exóticos.
também é um mercado que vem crescendo fantástico. Fora do Brasil, é um mercado gigantesco. Aqui no Brasil ainda está num processo de engatinhamento. E que nós temos aqui lagartos, né, os gencos, os chamados gencos leopardos e outros. Nós temos os dragões, nós temos os camaleões, nós temos as serpentes do milho, nós temos as serpentes exóticas, as pitons, nós temos as iguanas, nós temos N grupo de animais exóticos, de répteis exóticos. Hoje o foco está mais na questão aqui dos lagartos e das serpentes, tá? Então, no Brasil, são esses os mais criados. Nós já temos criatórios comerciais dessas espécies e existe o processo de licenciamento para quem quer criar esses animais. Aqui são animais, no caso dos répteis, que a gente acabou não falando, né, dos valores, né, tanto também dos valores de animais, dos mamíferos. Dos mamíferos, eu até citei lá, dos exóticos, nós faríamos desde animais de 40 a 50 reais até animais custando aí 8, 9 mil reais. Dos animais silvestres, mamíferos, a venda da carne, né, dependendo do animal, aí a carne custando entre 180 a 200 reais o quilo do animal, e as matrizes chegando a 3, 4 mil reais. No caso dos répteis silvestres, a gente tem desde as jiboias, desde os tigres d'água, desses grupos que a gente falou. No caso das jiboias, aí a gente tem um mercado crescente aí de 3 mil até 7 mil reais por animal. No caso das serpentes peçonhentas, nós temos aí o veneno, a grama do veneno sendo vendida a 3 mil dólares, até chegando a 30 mil dólares, dependendo da espécie, da quantidade. E nós temos aí tartarugas, jabutis, cágados, que são vendidos aí na faixa entre 500 até 2 mil reais. E os jacarés, a carne do jacaré, custa hoje numa faixa entre 50 a 80 reais, e o couro custa em torno de 100 dólares o metro quadrado. Então, a gente tem bastante procura por animais silvestres, répteis, para intuito, né, de criação comercial. E aqui, na questão dos répteis exóticos, nós temos animais que custam desde 800 reais até 10 mil reais, até mais alguns répteis exóticos. Então, são mercados extremamente atrativos, são mercados extremamente cobiçados. Lembrando que o mundo da criação de animais, tanto exóticos quanto silvestres, exige um processo de licenciamento ambiental, existe um planejamento, aquisição correta de matrizes, saber o manuseio, saber realmente como criar, como reproduzir algumas espécies. Você tem que aprender, você tem que buscar profissionais que saibam te orientar da forma correta, responsáveis técnicos. Você vai precisar de um responsável técnico para o seu criatório, que geralmente é biólogo, médico veterinário ou zootecnista, e você vai precisar saber bastante. É um mercado extremamente lucrativo? Desde que você comece da forma correta. Faça o planejamento correto, monte a sua infraestrutura, faça as plantas arquitetônicas, os projetos financeiros, faça todo o levantamento de pesquisa de mercado, o que você precisa licenciar, quais são as pessoas que você precisa comprar, para quem você vai vender esses animais, como você vai comercializar esses animais, como você vai fornecer alimentos, questão de doenças. É um mundo bem atrativo, é um negócio hoje que não existe nada parecido com a criação de animais no Brasil. É um mercado que cresce muito, muito vantajoso para quem faz a forma legal. E se você não está inscrito, não se esquece de inscrever, deixar o like, né, para a gente poder estar acompanhando. Agradeço a presença de todos, um abraço a todos. Tchau, tchau, até a próxima.